Olá! O estudo agora será em Lucas 14. Vamos começar orando? Deus amado, em nome de Jesus, ilumina nossa mente e guia-nos na Tua Palavra. É o que pedimos, Pai. Iluminação do alto, para que a gente entenda a nossa missão nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Quando é missão na terra, muitas vezes a gente se pergunta qual a minha função, para que eu vim nesse mundo? E a gente fica confuso. Eu creio que, se a gente abrir o texto em Efésios, isso aqui é um paralelo. Em Efésios 2, a palavra diz: somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de Deus antemão preparou para que andássemos nelas. Nós fomos criados para as boas obras. Se você hoje quer saber qual é o propósito da tua vida, é fazer as boas obras, é servir a Deus. Se isso inclui descascar uma batata, descasque para a honra do Senhor. Se isso inclui varrer um chão, varra para a honra do Senhor. Se inclui ser um advogado, faça para a honra do Senhor. Se inclui para missões, faça para a honra do Senhor. A gente vai falar um pouco sobre a cura de Jesus no sábado. Jesus de novo vai lutar contra os hipócritas e os fariseus, que pode muito bem ser os religiosos dentro de nós, hoje em dia. Jesus novamente vai curar no sábado. E dessa vez ele pergunta, ele não espera as pessoas murmurarem. Ele pergunta, é certo curar no sábado? E o orgulho deles deixou com que eles não respondessem. E Jesus falou, se vocês tivessem um animal, tivesse caído num poço, vocês não iam resgatar? Acho incrível que hoje em dia muitas pessoas dão atenção para animais. Elas se preocupam, falam que animais são melhores do que pessoas. E é um tanto estranho, porque Jesus se importa sim com animais, mas a questão é que Jesus morreu por pessoas. Jesus morreu pela humanidade. E quando a gente troca pessoas por objetos, por coisas, a gente esquece que Deus foca em vidas. E aqui ele continua depois falando dos primeiros lugares. Eu creio que a interpretação desse texto ele pode ter várias aplicações, mas uma delas é a questão de quando a gente vai para um lugar e a gente quer destaque, é muito fácil a gente querer o destaque religioso. Conto de testemunho próprio. Depois da conversão e o chamado, eu recebi o chamado para ir na área de teologia e era muito comum e muito fácil o aparecer religioso. O que acontece? Já que você não vai ser o melhor no mundo, você vai ser o melhor na igreja. O que parece ser bom, a não ser quando ela começa a tomar teu coração com os mesmos sentimentos que ela tomaria no mundo. Competição, querer destaque, querer fazer algo em que as pessoas reconheçam. É um desejo humano, um tanto natural. Mas Jesus fala, não faça isso. Que Jesus veio para cá e a Bíblia diz que ele não era um dos mais bonitos. As pessoas o consideravam nada. E não que a gente precisa ter essa falsa humildade ou a gente precisa ficar se depreciando, mas a questão é, para quem queremos trazer glória? Nós fomos feitos por Deus para as boas obras, para a glória dele. E aqui Jesus começa a falar. Não tente procurar os primeiros lugares. Não tente sempre estar no ministério do louvor para que as pessoas possam te ver. Limpe o banheiro. Só uma comparação. Eu faço parte do ministério do louvor. Porque ele fala que todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E ele também, quando deres um jantar, não convida teus amigos, teus irmãos, convida aqueles que não podem te retribuir, porque é muito fácil sermos religiosos, fazemos coisas na igreja, orar, cantar, vamos evangelizar, mas aí a pessoa que está dentro da tua casa, você não consegue conversar, você não consegue sorrir. Aquela pessoa que você passa todo dia, às vezes, quando você vai pro trabalho que ninguém te conhece, ninguém te vê, aquela pessoa você não faz, porque não tem os olhos olhando para você. E Jesus fala assim, ó, eles não vão ter com o que te recompensar, mas você receberá recompensação na ressurreição dos justos. E nossa intenção nunca deve ser para parecer. E é bem sutil. Por exemplo, alguém pediu para você fazer algo na igreja, um bolo. Primeiro pensamento, amém, abençoar os irmãos. Segundo pensamento,
Eu tenho que fazer um bolo que fique bom, que todos gostem, que as pessoas achem bonito, que todos falem depois. Inconscientemente, a nossa carne fala e tenta usar essas coisas para mudar o nosso foco, dar glória para Deus. E por mais que esse texto aqui às vezes fale de coisa que para nós talvez a gente não faça um banquete, elas falam de princípios. Princípios de não buscar o primeiro lugar, de não buscar nossa própria honra e de colocar Cristo primeiro. E olhar nossas intenções. Para que eu quero estudar tal curso? Para que eu quero tal vaga de emprego? E volta e meia para promover a gente, para conseguir reconhecimento. E Jesus fala que não é assim no reino. No reino, os últimos serão os primeiros, que nem a gente viu no último vídeo, e os primeiros serão os últimos. Aí depois Jesus muda para a parábola da grande ceia. Esse texto é interessante porque ele está falando justamente contra os fariseus. Os fariseus eram convidados. Eles eram os primeiros a fazerem parte do banquete, mas cada um ali foi dando uma desculpa esfarrapada. Para nós, essas desculpas não fazem sentido, mas para a época elas eram extremamente esfarrapadas. Se você procurar num comentário, você vai ver que cada uma delas não faz sentido. Elas não fazem sentido nenhum. E Jesus usa sempre o exagero para mostrar o extremo, para mostrar o ridículo. E Jesus está mostrando aqui que as desculpas deles de não participarem do reino eram tolas. E o que ele faz? Ele vai lá, sai depressa para as ruas, becos e traz aqui os pobres aleijados. Ele está simplesmente falando: arranca esse povo. Na verdade, em Mateus 22:14, você deve abrir ali rapidinho. Em que ele começa a falar sobre a parábola das bodas, ele falou aqui. Isso, em saindo os servos pelas cidades, reunindo todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Ele foi arrancando as pessoas. Ele foi pegando as pessoas e falando: coloca essas pessoas aqui dentro. E nisso que Jesus está falando aqui, ele está falando assim, ó, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Jesus falou assim, já que os judeus não querem, eu vou até os confins da terra para chamar gente para meu banquete, para o meu povo, que somos nós, os gentios, que não nascemos judeus. E é interessante porque quando Jesus está forçando, ele está falando de pessoas que inicialmente não querem nada com o evangelho. Mas Jesus insiste, a ponto de que essas pessoas que não queriam nada, ele quase arranca elas do lugar que elas estão e força elas a ir para o banquete. E graça maravilhosa é essa, que muitas vezes o nosso coração está distante do Senhor, o Senhor nos arranca do lugar que estamos para nos levar para o lugar onde Ele está. E Ele chama então as pessoas que não são parte do povo dele para fazer parte desse banquete. Mas aí termina esse capítulo com algo bem interessante. Por mais que esse povo seja parte do banquete, ele também fala sobre a cruz. Muitas vezes, quando a gente pensa em Deus, a gente pensa que Deus vai nos dar tudo aquilo que a gente não quer, só para fazer a gente sofrer e ver se a gente é servo fiel. Não. Deus é um Deus bom, mas Ele também fala para nós que a gente precisa colocar Ele em primeiro lugar. Aqui, irmãos, irmãs, pais e filhos eram um senso de estabilidade, segurança, família, que hoje muitas vezes não faz muito sentido para nós. Mas pensa que quando Jesus está falando aqui de amar menos, isso pode ser estabilidade financeira, isso pode ser estabilidade de estar num lugar onde você conhece as pessoas, onde Deus talvez te chame para ser missionário, dependendo de ofertas. Aqui Jesus está falando de pessoas que vão seguir Ele, que elas precisam calcular. Jesus não está chamando a gente simplesmente falar, olha, nem sei o que me meti, para que eu vou servir Jesus. Ele falou, não, senta, calcula, vê se é isso que você quer pagar, vê se é esse o preço. Mas ele sempre nos lembra que a graça dele está conosco. Se a gente está carregando a cruz, que geralmente a gente fala, eu tenho uma cruz para carregar, não. Se a gente está carregando a cruz, a gente está carregando Cristo com a gente. E Jesus que está nos ajudando, Ele que morreu, Ele que levou a cruz e morreu no nosso lugar. Então,
Quando ele está falando aqui para a gente andar e deixar as coisas, isso é deixar toda a fonte de segurança. A gente às vezes depende de certas circunstâncias para estar feliz. Quando eu me formar, quando tiver meu emprego, minha casa, casar, ter filhos. E quando a gente não tem essas coisas, a gente pensa: eu amo Jesus, mas essas coisas podem me ajudar também. A gente ora, pede, chora, que não é errado. O problema é que muitas vezes, para ser discípulo de Cristo, significa abdicar dessas coisas. Significa não saber o porquê de muitas ações, não saber o porquê Deus faz tais coisas. Mas é isso que Jesus disse para a gente calcular. E aí, você está afim de pagar o preço? E ele fala: o discípulo é para ser sal da terra. Porque se ele não for, se ele for chamado e não fizer aquilo que Deus chama ele para fazer, ele vai servir para nada. É um chamado de graça, mas é um chamado que também implica muita coisa. Implica o que Jesus fez. Saiu dos céus, onde ele tinha tudo, para morrer aqui na terra. Tudo aquilo que a gente deixa por Cristo é muito menor do que aquilo que Cristo fez por nós. Que Deus te abençoe, que você possa fazer esse cálculo e ver que no final a balança sempre pesa mais pro lado de Deus. Deus te abençoe.